Pauta da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cajubi, realizada em 19 de agosto de 2015. Uma boa noite a todos os nobres colegas vereadores e ao público presente. Solicito que ficamos todos de pé para a oração que Jesus nos ensinou. Solicito que a segunda secretária faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Aderval Manfredo, Argelino dos Santos Araújo, Anderson Cristiano de Moraes, Wilson Bueno, Márcio Antônio de Faria, Maria de Lourdes Saquetim, presente, Nivaldo Ferreira das Neves, Renato Martins da Silva e Wilson Miatera Diniz. Havendo o número legal para deliberação, sob a proteção de Deus, declaro aberto os seguintes trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente do dia. Peço que a segunda secretária faça a leitura da ata, vamos dispensar. A leitura da indicação 012/2015, de autoria dos vereadores. Indicamos a mesa diretora, depois de ouvir o coleno plenário, para que seja o senhor prefeito municipal oficiado no sentido que tome as medidas necessárias e cabíveis para executar serviços de asfaltamento no prolongamento da rua Júlio Giglioli, da esquina com a rua Antônio de Elo, paralela à oficina autoelétrica do Baiano, até a divisa com o terreno de propriedade de particular neste município. Justificativas. Considerando que o prolongamento da rua acima mencionada é de mais ou menos 30 metros, apresentando pouca despesa para os cofres municipais. Considerando que naquele local há um entrocamento com as ruas Antônio Gielo, Júlio Giglioli e Avenida Pedro Martinez, onde existem vários galpões comerciais, como oficina mecânica, autoelétrica, serralheria, entre outras. Considerando que o asfaltamento deste pequeno trecho será muito importante para o trânsito de veículos automotores. Justificamos, pois, a presente indicação. Cajubi, 19 de agosto de 2015. Vereadores autores: Aderval Manfredo, Wilson Bueno, Wilson Miatera Diniz, Renato Martins da Silva, Maria de Lourdes Saquetim. Essa indicação foi a respeito que ali tem a oficina do rapaz de Monte Verde lá, que vocês estão vendo lá, do Lotinho. Então, o fluxo de carreta ali, perigosa. E esse pedaço, passa em frente ao barracãozinho da avenida, que tem aquele treino, pode ser alterado contornando na pista. Então, seria os caminhões não precisavam dar ré, entendeu? Para fazer aquele movimento. Então, qualquer hora vai surgir um acidente aí, que nem tira daquela avenida e vira. Então, beirando ali, é a rua, é a rua já, até o terreno vago. Então, tiraria-se aquele trailer lá, que acho que já está até com óleo, para tirar, e dava um segmento e saía da pista. Então, facilitava muito, por isso que você vai fazer, não sei. Aqui nós temos a leitura do requerimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de 17 de agosto de 2015, protocolado sobre o número 121/2015, em 17 de 8 de 2015. Os senhores vereadores, novos colegas aí, eu peço até uma desculpa, que eu chamei só os da mesa ali para ter uma conversa, que não é nada em segredo. Eles pediram à Câmara, através do vereador, o Balinha, acho que uns 30 ou 60 dias. E por falta de comunicação ou não sei o quê, essa data cai no sábado.
das 14 horas, né, às 22 horas. No regimento da Câmara, não pode ser feito nenhum tipo de evento que segue além da Câmara. Para fazer esse evento, eu tenho que compartilhar com os vereadores, não sou eu que tomo a decisão, é a mesa. A Câmara, aqui nessa casa, é uma casa de lei. Ela é aberta, área de saúde, sessões oficiais, convenções políticas dentro das normas, com 5 dias de antecedência com requerimento, para qualquer órgão político, qualquer partido político, pode ser feita a convenção, é liberada. Tanto faz PT, PTB, PMDB, PCdoB, é liberado. Para esse tipo de festas, velório, é tudo em sessão que cabe à mesa. A responsabilidade como presidente, eu não posso, de forma alguma, ceder uma chave do patrimônio público onde não haverá ninguém responsável por que tem aqui dentro. Porque se sumir essa garrafa, não estou dizendo que vão pegar. A responsabilidade é minha. Eu que vou sentar na mesa do promotor. Então eu peço, através dessa, que já aconteceu algumas atrasadas, mas ninguém tomou providência, em nome do companheirismo e dos nobres colegas, a hora que acontecer esse tipo de eventos, não deixar para a última hora. Ou ler, todo mundo tem, o regimento da Câmara, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, para nós não entrar em contradição. Porque aí fica uma situação ruim para ele, pior para mim, que chega aqui para a mesa, se a gente não liberar. Que evento que é? Na Igreja Batista. Isso não é um evento, isso daí simplesmente é um palestrante que vem para falar sobre a saúde. E se vier sobre saúde, eu não acho que pode ser feito. Não pode, é Secretaria da Saúde. Secretaria. Aqui, segundo as coisas vão colocar faixa, vai ter palestra, vai ter conversa, não sei como vai ser. Se esse evento fosse no horário da Câmara, dia útil, das 9 até as 17 horas, que eu tenho funcionário aqui dentro, seria liberado. É uma exceção, mas a gente liberaria o maior prazer. Agora cabe à mesa, diretora, que aos nobres colegas opinarem. Eu apoio sim. Se alguém tiver falar, não, pode-se fazer o evento, E depois vai ter outros eventos que vão querer também, depois você vai estar comprando. só eu vou deixar uma coisa bem clara. Você que foi o portador, não estou criticando não, acho que é uma boa ação. Acharam? Você vai estar aqui das 14 às 22 horas. E você vai ser responsável por o que acontecer aqui. Não pode ser? Pode. É uma situação complicada. Sábado, final de semana, dia. Tem que mudar para sexta-feira. Sexta-feira pode. Durante a semana normal. Nós estamos aqui para ver o final. Eu chego a esse tipo de bomba, e todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu comunico com os senhores vereadores. Tanto na situação como na posição, não é? Então, eu acredito que se chegar no bom senso, eu não quero prejudicar ninguém, mas também não quero ser prejudicado. Eu também acho que continuando aí o vereador Marinho, o pessoal também da igreja aí, né? A gente não quer prejudicar ninguém, mas se fosse um dia útil, durante a semana, né, das 9 às 17 horas, tudo bem, né? Seria mais fácil.
ao presidente, né? Com a aprovação dos amigos vereadores, né? Tudo bem. Eu acho que o pessoal tem que entender também que em final de semana não tem funcionário, ninguém é obrigado a vir aqui trabalhar de sábado e domingo, né? Pode sumir alguma coisa aqui, algum objeto, aí fica difícil, né? Então a gente tem que cuidar bem da nossa casa aqui e procurar, se for o caso durante a semana, normal, eu acho que pode ser, não tem problema nenhum, né? Aqui tem só um trechinho. No recinto da Câmara não se realizarão atos estranhos e a sua função, sem prévia autorização da mesa, exceto nos seguintes casos: para a realização de convenções de natureza política ou partidária nos termos legislativos eleitoral, para a recepção oficial, autorização de data dada municipal, área de saúde, secretaria de saúde e educação. Isso tudo com 5 dias de antecedência, 5 dias úteis. Isso tudo com o requerimento de 5 dias úteis. Mas não fizeram requerimento nada? É a segunda vez. Terça-feira. É o segundo. Terceiro pedido. Agora, fica o critério de vocês. Ele libera ou não libera? Por mim, não. E depois vai dar. Também não. Se for durante a semana, normal, mas no final de semana não. Certo? Mas não. Direito também não. Não. Serviço. Sim. Nada contra, só tem que fazer a coisa da lei. Mas isso aqui não é turma de escola brasileiro. Não é casa, não. Alô? Tem que fazer. Olá. Vocês podem fazer no clube recreativo, em outros lugares também. É isso que eu ia falar. Um clube recreativo. Teve evento ano passado, que fez na avenida, em cima da avenida, no passado da igreja também, Que eles podem ainda falar com o prefeito. Uma coisa, eu queria deixar claro também, que dentro desta casa de lei, o respeito consente. Alas políticas têm situação e oposição. Eu não vou aceitar, de forma nenhuma, usar esse poder legislativo para petrópolis ou politicagem. Eu espero que eu não torne a repetir isso. Porque atos desses, para usar a Câmara, para fazer política ou politicagem, eu não vou aceitar. Mais alguma coisa? Venha antes, tem uma parábola que se diz: o presidente foi eleito. Eu acho que tem que dar o respeito como eu dou aos vereadores. Se eu estou dando respeito aos novos colegas, eu espero que tenham o mesmo comigo. Isso aqui é uma casa de lei, não é brincadeira e não é politicagem. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo, não para si próprio. Agora você falando que nós, como contra, deveria pensar isso aqui, é uma coisa que nem deveria ter. Nem deveria ter acontecido. Não, nem deveria ter. É bom você ter falado isso daí, que assim serve de lição. Ordem do dia. Leitura do ofício número 441 de 2015 do Poder Executivo de 10 de agosto de 2015. Ofício número 441 de 2015. Senhor Presidente, com nossos respeitosos cumprimentos, venho através do presente encaminhar para apreciação e deliberação dos senhores vereadores desta Câmara projeto de lei número 132 de 2015, que
e dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Justificamos a apresentação da referida lei para dar suporte à contabilidade em despesas de custeio. Certo poder contar com a atenção de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevar estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marco José Carvalho, prefeito, ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. Projeto de lei número 132/2015. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Marco José Carvalho, prefeito do município de Cajubi, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica aberto e aprovado na auditoria da contabilidade da Prefeitura do município de Cajubi um crédito adicional suplementar, nos termos da Lei nº 2161, de 20 de outubro de 2014. Em seu artigo 4º, incisos e parágrafos do valor de R$1.300.000, para atender as despesas abaixo especificadas. 02. Prefeitura do município de Cajubi. 0202. Secretaria Municipal de Administração. 020200. Secretaria Municipal de Administração. 02 Administração. 02122 Administração Geral. 02-122-0002 Gestão da Estrutura Governamental. 02-122-002 Manutenção da Secretaria de Administração. 3.3.90 39.00 Outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recursos 01, recurso próprio, R$200.000 o valor. 0204 Secretaria Municipal de Educação. 020400 Secretaria Municipal de Educação. Educação, ensino fundamental, gestão da educação básica. Manutenção do ensino fundamental, material de consumo, ficha 45. Fonte de recursos, recurso próprio, valor R$100.000. 3.39030.0 Material de consumo, ficha 46. Fonte de recursos, 05, recurso federal, valor R$250.000. Pessoal, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educacional Básica, Fundeb. Educação, ensino fundamental, gestão de educação básica. Demais despesas, Fundeb, 40%. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Ficha 71. Fonte de recursos, recurso estadual, valor R$200.000. Fundo Municipal de Saúde, 0207. Fundo Municipal de Saúde, 020700. 10, Saúde, 10.301, Atenção Básica. 10.301.006, Gestão da Saúde. 10.301.0006, Manutenção de Ações de Saúde. 3.390.30.00, Material de Consumo. Ficha 104. Fonte de recursos, recurso próprio, valor R$200.000. Outros serviços e terceiros de pessoa física. Fonte de recursos, recurso próprio, R$30.000. 3.390.3900. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Ficha 110. Fonte de recursos, 01, recurso próprio, valor R$100.000. Obras e serviços de infraestrutura urbana, urbanismo, infraestrutura urbana, gestão de desenvolvimento urbano, manutenção de serviços públicos, outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Ficha 178. Fonte de recursos, 01, recurso próprio, valor R$20.000. 0212, serviços educacionais. 021200, subserviços educacionais. 12, educação. 12.364, ensino superior.
12.364.0003, assistência ao educando. 12.364.003, manutenção e apoio na formação de estudantes. 3.5.50.4300, subvenções sociais. Ficha 208, recurso próprio, valor R$200 mil. Artigo 2º. Servirá de recursos para a cobertura das despesas mencionadas nesta lei. Anulação parcial das dotações orçamentárias, no valor de R$850 mil, da receita abaixo especificada, de acordo com o artigo 4.3, do inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 0204, Secretaria Municipal de Educação. 12, Educação. 12365, Educação Infantil. 12365.0004, Gestão de Educação Básica. 12365.0004, Construção, reforma e ampliação de creche e pré-escolas. Obras e instalações. Ficha 54. Fonte de recursos, recurso estadual, R$850 mil. Artigo 3º. Servirá de recursos para a cobertura das despesas mencionadas nesta lei. A anulação parcial das dotações orçamentárias, no valor de R$200 mil, da receita abaixo especificada, de acordo com o artigo 4.3 do inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 0205, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Educação Básica Fundeb. 12, Educação. 12361, Ensino Fundamental. 12361.0004, Gestão de Educação Básica. 12361.0004, demais despesas 40% Fundeb. Material de consumo, fonte de recursos 02, recurso estadual, valor R$100 mil. 3.3.90.3900, outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recursos, recurso estadual, valor R$100 mil. Artigo 4º. Servirá de recursos para a cobertura das despesas mencionadas no artigo 1º, os provimentos com provável excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, o inciso 2º da Lei nº 4.320, de 64, no valor de R$250 mil. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Cajubi, 10 de agosto de 2015. Marcos José Barbarelli, prefeito municipal. Primeira discussão. Primeira votação. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Projeto de lei número 133 de 2015, todo mundo tem a cópia. Eu vou pedir para a segunda secretária fazer só a leitura do ofício. Ofício número 457 de 2015. Senhor Presidente, com nossos respeitosos cumprimentos, venho através do presente encaminhar para apreciação e deliberação dos senhores vereadores desta Câmara o projeto de lei número 133 de 2015, que dispõe sobre auxílios, subvenções e contribuições. Justificamos a apresentação do projeto de lei devido ao aumento da demanda por combustível, manutenção da frota de ônibus e despesas com peças e serviços. Portanto, solicitamos que seja colocado na pauta na próxima sessão, por tratar de matéria de regime de urgência, com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município. Certo poder contar com a atenção da Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcos José Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente municipal de Cajubi, presidente da Câmara de Cajubi. Primeira discussão. Primeira votação. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. O projeto de lei 134 também, todos os novos colegas têm
Eu vou pedir para a segunda secretária fazer só a leitura do ofício 459. Ofício número 499/2015. Senhor Presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares deste legislativo na oportunidade de encaminharmos o projeto de lei número 134/2015, desta data, objetivando a autorização dessa Casa de Leis para que o município passe a exigir novas edificações públicas e privadas, não residenciais, a instalação de equipamentos que viabilizem a conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para a captação de água. Trata-se de autorização para que o município de Cajubi aprove novos projetos de construção de obras públicas e privadas, não residenciais, mediante a exigência de que constem no mesmo a existência de equipamentos que prestigiem o uso racional da água, evitando-se assim o desperdício. Ressalta-se, por fim, que a aprovação e execução do programa proposto implicará em pontuação no projeto verde-azul. Dessa forma, encaminhamos o projeto de lei para votação em regime de urgência, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, esperando a sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Márcio Elisete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor vereador Aderval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. Eu acho que esse projeto de lei, só uma ressalta, tem muita gente já conscientizado ao desperdício de água. Não é porque nós temos aqui abundância de águas no poço profundo que o desperdício tem que levar conta. Então eu acho que tem sim que começar a fiscalizar, e digo ao prefeito, uma fiscalização rígida e o conscientizamento. A conscientização toda a vida foi, mas passa batido. Hoje, até a gente mesmo, em vez de pegar uma vassoura, é mais fácil você pegar a mangueira e jogar a terra com a água. Então, se pegando um pouquinho mais firme, porque o brasileiro hoje só toma consciência da coisa na hora que mexe no bolso. Do contrário, tudo é fácil. E a água é um bem precioso que todos nós precisamos. Primeira discussão, primeira votação, segunda discussão, segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. A palavra está aberta para os novos vereadores, quem quiser fazer o uso. 2 minutos cada um. Por mais ninguém uso da palavra, por mais nada a ver, liberar e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos, que Deus o acompanhe.